Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Terçou com T de hashtag tamo junto. Bora lá começar as nossas atividades do terçou? Aguinha, ok. Estão se hidratando em casa? Espero que sim. Então, vamos começar as atividades de língua portuguesa de hoje, turma! Hoje nós trabalharemos produção textual, observação. O que é isso, professora? Calma, muita calma nesta hora, vocês verão. Antes disso, vamos falar aí um pouquinho sobre a atividade de ontem, né? Que a prof enviou lá através do link para que vocês fizessem aí virtualmente, tá bom? Era o textinho, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, e com atividades de interpretação relacionadas a este texto. Então, vamos lá, gente. A prof vai fazer a correção, claro, de algumas questões, né? Porque outras eram aí pessoais, né? A resposta de cada um. Então, vamos fazer a correção aí de algumas questões. Primeiro, gente, a prof trouxe o texto aqui, né, para que vocês pudessem identificá-lo, né, o textinho que vocês viram lá na atividade virtual, tá? Que falava sobre a Aninha. Qual o título do texto que você leu? A primeira questão aqui, ó, gente. O título do texto, Lugar de Mulher é onde ela quiser, tá bom? Quem escreveu esse texto? Camila Castro e Kátia Crescêncio. Vou voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, tá? Deixa o prof ver se não tá na frente. Não. Então, aqui, ó, tá? Aqui embaixo, ó. Nas autoras do texto. Tá bom? Próxima. O gênero textual acima é uma poesia, história em quadrinhos, notícia ou narrativa? Gente, acertou quem colocou narrativa, né? Uma pessoa está narrando ali, nós temos um narrador, né? Narrando os acontecimentos, os fatos, o que acontece aí com cada personagem, o desenrolar da história, tá bom? É uma narrativa, tá? Quem são os personagens principais do texto? Ah, prof, volta lá. O que você está apertando errado? Eu fui pegar o laser aqui, ó. Quem são os personagens principais do texto? A professora Marlene e a menina Aninha, né? Agora sim, o próximo aqui, ó. Quem era Marlene? Médica, professora, policial ou vendedora? Professora, né, gente? Professora. Como Marlene iniciou a aula naquele dia? Então, aqui, ó, gente, qual era o assunto? Duas perguntas. Então, aqui, ó, como Marlene iniciou a aula naquele dia? A professora Marlene iniciou a aula com a pergunta aos seus estudantes do 4º ano. Qual profissão desejam seguir? Tá bom? E qual era o assunto? Eles falavam sobre profissões, tá? Qual foi a resposta de Aninha para a professora? Qual foi a resposta, gente? Que ela iria ser piloto de caça da aeronáutica. Tá bom? Daí, pessoal, acertaram até aqui? Estava molezinha, né? Como a prof fala, ó. Mamão com açúcar. Próxima. Aí nós tínhamos a tirinha e atividades relacionadas a essa tirinha. Então, olha lá. Segunda tirinha, qual o motivo da criação do Dia Internacional da Mulher? A data serve para lembrar da luta das mulheres por igualdade no mundo todo, tá bom? Essa resposta ali, segunda tirinha, né? Um dia para lembrar da luta das mulheres no mundo todo. A luta pelo quê, gente? Por igualdade, né? Próximo. Procure na tirinha e escreva uma palavra trissílaba, 3 sílabas, tá? Mulheres. Aqui é uma sugestão, tá, gente?
em todas essas questões aqui em diante são trava-língua, casa suja, voltando. Então tá. Desta questão até o final são sugestões que a prof está dando, tá? De palavras. Vocês poderiam encontrar outras palavras desde que estivessem corretas, de acordo com o que o exercício pede, tá? Então, trissílaba, 3 sílabas. Então, aqui, ó, mulheres. Monossílaba, 1 sílaba, que é a palavra tá? Polissílaba, 4 sílabas ou mais. Então, aqui, ó, solidariedade. E uma palavra acentuada, que tem acento. Eu coloquei aqui, ó, a palavra condições, tá bom? Gente, depois da nossa correção, eu trouxe uma atividade bem bacana e bem tranquilex, tá? Bem tranquilex mesmo. Tão tranquilex, gente, que não dá para errar, tá bom? É aquela atividade assim, ó, para fazer bem tranquilo, de boa na lagoa não, né? De boa lá no seu cantinho de estudos, tá bom? Pensando ali com calma, quais as ações que vocês devem ter em relação a essa atividade. Então, olha lá, deu a louca no texto. Leia atentamente o texto abaixo. O técnico da seleção brasileira divulga a lista de jogadores que estão no exterior e participarão do jogo amistoso contra a Argentina. De acordo com a FIFA, os clubes precisam ser comunicados 14 dias antes. O jogo será no dia 27 desse mês. Qual é a atividade, gente? Por isso, o nosso tema de hoje, produção textual observação. Descubra o que está errado neste texto. Se precisar, peça ajuda ao professor. Escreva o texto corretamente. Gente, é um mini texto, né? Então, vocês vão escrever lá no caderno de língua portuguesa, lembrando, margem, cabeçalho. Ai, prof, você sempre lembra disso, claro, né? Olha a questão da constância, olha a dona Constância aí. Margem, então, cabeçalho, vão reescrever o texto, corrigindo, tá bom? O que vocês identificarem de erro, beleza? De erros, né? Porque nós temos vários erros aí nesse texto. Então, é aquilo que a prof falou. É uma atividade para se fazer com concentração, né? Atentamente, como o texto sugere. Belezinha, pessoal? Dúvidas? Mandem para a prof no Zap, tá bom? A prof vai conversar agora um pouquinho com vocês. E essa é uma parte da aula que eu gostaria muito que os pais reservassem um tempinho para ouvir o que a prof. Sandra vai falar, tá bom? Então, faz parte da atividade de vocês aí que os pais assistam esse trechinho, tá bom? Prometo ser sucinta. Vou falar pouco. Mentira, né? A prof. Sandra nunca fala pouco. Mas vou falar sério. A partir de amanhã, quarta-feira, nós voltaremos ao sistema de rodízio, o que é muito bom, né? Porque nós teremos aí a oportunidade de trabalhar em sala de aula, né? Dia sim, dia não, fazendo esse rodízio aí com as crianças. O que eu quero ressaltar aos pais que estão assistindo esse trechinho e que faz parte da atividade dos alunos, tá? Colocar o pai ou a mãe, algum responsável para assistir esse trecho. Gente, eu já ressaltei isso em sala de aula, já falei com os pais também em relação às máscaras, tá bom? É muito importante porque assim, nós falamos, ressaltamos e mesmo assim estamos com as mesmas atitudes erradas em relação ao uso da máscara e o armazenamento, mesmo com todas as instruções. Uso errado que eu quero dizer, gente, em relação a máscaras ou muito grandes, né? Então, deixam espaços aqui, ou às vezes aqui, ó, quando a criança vai falar, então ela acaba caindo, tá? Ou muito pequenas, então na hora de movimentar ali o maxilar para falar, então a máscara também ela fica escapando, tá bom? Então tem que ser um tamanho correto aí pro rostinho do filho, tá? Outra coisa, gente, 3 máscaras no mínimo,
tá? Tem gente levando só 2, 3, tá bom? 3 máscaras. Para quem fica somente no período de aula. Quem é do período integral, a prof. Andréia já colocou lá na agenda, pelo menos acho que 7, né? 6 ou 7 máscaras, tá bom? Não é exagero, tá? É prevenção, tá certo? Álcool gel, gente, precisa sim levar o seu vidrinho de álcool gel, tá bom? Para que a gente possa deixar ali na mesa, cada aluno com seu vidrinho de álcool gel, tá? Outra coisa, última e muito importante, o armazenamento correto das máscaras. Tem gente que leva um saquinho, né? Uma sacolinha para armazenar todas as máscaras. Não pode, gente, tá? Tem que ter o saquinho, ou a sacolinha, ou a bolsinha, enfim, o que vocês quiserem levar, mas tem que ter separado para as máscaras sujas e para as máscaras limpas. Por favor, eu conto com a colaboração de vocês, tá bom? E, turma, eu quero saber se os pais assistiram esse recadinho da prof. Sandra. Então, eu vou fazer uma pose aqui e eu quero print, tá bom? Do pai, ou da mãe, ou do responsável, para eu ter certeza que ele assistiu. Beleza? Então, olha lá. Vou fazer aqui, ó. Né? Que nem vocês, bem blogueirinha. X. Tá bom? Faz aí também, papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titia, enfim, o responsável que estiver assistindo, tá bom? É muito importante que vocês colaborem em relação a isso que a prof. Sandra falou, tá bom? Para que a gente possa aí, ó, trabalhar de maneira segura, de maneira tranquila, para que as crianças também possam aproveitar aí o máximo as nossas aulas, tá? Então, gente, é isso. Daqui a pouquinho teremos a aulinha de, deixa eu olhar aqui no meu planejamento, matemática, matemática. Ó, até o meu cachorro se animou lá, tá? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco, então, e tchau!